demorar um pouco. Deixa eu esperar entrar aqui para já aviso. Começar já pedindo desculpa pelo atraso aí, né? Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Só já peço desculpa aí pelo atraso. Esse é um novo formato aí da nossa live com o ícone aqui. Padre Almir está aqui. Obrigado aí para todo mundo. Se alguém tiver pergunta, não esquece de mandar ali nos comentários. Eu vou estar acompanhando ali. Boa noite, Padre Almir. Obrigado aí. Boa noite. Boas-vindas a quem nos está acompanhando aí na sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ilumine os nossos corações. O meu para poder transmitir a mensagem. E de vocês para acolher a mensagem. E em tudo seja para a glória e honra do santo nome do Senhor Jesus. Nós sempre trabalhamos com o Evangelho antecipado do domingo, já nos preparando. E veja bem, o terceiro domingo da Quaresma, o Evangelho traz a narrativa da transfiguração. Vamos lá? Começa já com uma informação muito importante, diz assim: 6 dias depois, se você leu aqui no contexto, não tem muita... não está muito ligado com o que vem antes. Mas já ele fala 6 dias depois ele ter feito o anúncio da paixão. Bom, por que será que Jesus Cristo fala 6 dias depois? Bom, aí nós temos que lembrar, em primeiro lugar, do valor simbólico do número 6, que na Bíblia Sagrada, número 6, lembra o 6º dia da criação. Se você voltar lá no livro do Gênesis, você vai ver que no 6º dia da criação, Deus criou o homem. Pois bem, então é já um indício de que vai acontecer algo muito importante nessa narrativa. Se o primeiro Adão foi criado no 6º dia da criação, agora vai ser criado o novo Adão, que é Jesus Cristo, que tomou a carne de Adão, do primeiro Adão, a corrompida pelo pecado, e ele vai transfigurar essa carne. Então essa carne nossa, feita de pecado, vai ser deificada pela divindade de Jesus. Bom, aí diz assim: então Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma montanha alta. Olha, primeira coisa que nós notamos aqui, mas Jesus Cristo não tinha 12 apóstolos? Por que ele levou só 3? Será que Jesus faz acepção de pessoas? Tem os seus prediletos e os outros ele trata como apóstolo de segunda categoria? Não é bem assim. O que ocorre é que hoje nós temos como Pedro, Tiago e João grandes santos da igreja, mas nem sempre foi assim. Eles eram os discípulos mais problemáticos de Jesus. Amavam muito Jesus, tinham uma empolgação por Jesus, mas eram cabeça dura. Basta ver aqui que toda vez que Jesus chama no Evangelho Simão com o apelido de Pedro, é justamente salientando esse aspecto da dureza, de rigidez de Pedro, a cabeça de pedra, né? E Tiago e João, eles eram muito impulsivos, pessoas assim, irascíveis, assim, temperamentais, de modo que, vamos ver, Jesus aqui está agindo como um pai ou uma mãe, que ela tem que tratar de forma personalizada cada filho. E no caso, sendo eles os discípulos mais problemáticos de Jesus, eles precisavam desta lição para acordar. Então, veja só, não é que Jesus está discriminando os outros apóstolos, ele está, vamos dizer assim, tratando daqueles que estão com mais problemas e precisam crescer. Bom,
Aí diz assim: e elevou-os para uma montanha muito alta. Tá? A tradição vai dizer que é o Monte Tabor. Depois até nós vamos colocar, se der certo, uma foto do Monte Tabor. Mas veja bem, o texto não fala o nome da montanha, diz que é uma montanha alta, só isso. Aí você vai ter que lembrar do evangelho do domingo passado. Lembra? Que o demônio que levou Jesus numa montanha muito alta. Então o contraponto é a montanha da tentação. O demônio lá nessa montanha muito alta mostrou todos os reinos e as riquezas do mundo todo e que tentou Jesus, querendo que Jesus cometesse a idolatria, que Jesus adorasse o demônio. Pois bem, agora Jesus Cristo vai se mostrar que Ele é de fato o verdadeiro Deus que deve ser adorado, ao qual todos devem se prostrar. Bom, diz assim: e Ele se transfigurou na presença deles, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram resplandecente de brancura. Essa é uma experiência mística da luminosidade. Como você vai entender isso daqui? Você tem que também voltar lá no livro do Gênesis e saber que não se trata da luz solar. Essa luminosidade, que foi uma coisa espetacular de se ver, não é a luz do sol, é uma luz espiritual. Olha só, abra lá o primeiro capítulo do Gênesis, você vai ver que a luz é criada em dois momentos. A luz do sol é só criada no quarto dia da criação. E a luz, como energia divina, é criada no primeiro dia da criação. São dois tipos de luz. É a luz espiritual. Então, aí no caso, Jesus Cristo mostrou para eles essa luz espiritual. Existe um hino bizantino muito bonito que diz assim, né? Não foi propriamente Jesus que se transfigurou diante dos apóstolos. Foi as escamas que eles tinham nos rostos que caíram e eles puderam ver o resplendor de Jesus. Não é bonito isso? E por quê? Porque eles acabaram vamos dizer assim, abrir uma janela da fé para eles e eles puderam ver Jesus assim. Essa mesma luz, ela já ocorre em várias biografias de santos. Na Bíblia ocorre também várias vezes. Ocorreu com Moisés na sarça ardente, que ele viu que queimava e não se consumia. E vai ocorrer também no livro dos Atos com São Paulo, apóstolo, no caminho de Damasco. É esta luz. Que causa, quem vê essa luz, causa na sua vida um conforto espiritual que não dá para a gente traduzir isso em palavras. Uma visão beatífica do divino, que você simplesmente... bom, depois você vai ver a consequência aqui embaixo. Vamos lá. Eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Aí é importante essas duas personagens, sabe por quê? Porque a Bíblia hebraica é diferente da nossa. A nossa Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Na época de Jesus não existia Novo Testamento, claro, ele estava ainda... ele que era o ponto de partida para o Novo Testamento. Existia a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é dividida em duas partes: lei e profetas. Então Moisés simbolizando a lei e Elias simbolizando os profetas. Ora, é preciso que você saiba também que Moisés foi o homem que deu a lei para o povo de Israel. E Elias foi o profeta guardião do zelo pela lei, aquele que usou da violência e da repressão, chegou até matar pessoas ele matou os sacerdotes de Baal para poder firmar o valor da lei. Mas aqui nessa passagem, ela tem uma importância para dizer o seguinte: em Jesus se cumpre toda a Sagrada Escritura. A lei e os profetas
se cumpre em Jesus. Bom, aí entra em cena a figura de Pedro. No começo ele começou muito bem, pois ele diz assim, olha, tem alguns outros textos aqui do Evangelho, voltando um pouquinho atrás, em outros Evangelhos, diz que Elias e Moisés conversavam com Jesus sobre a paixão que ele ia passar, sobre a sua morte. É o assunto que ele estava falando, mas aqui não fala, Mateus não fala. Bom, vamos aqui então ver a intervenção de Pedro. Ele começou até bem, olha. Ele disse assim: Senhor, que em grego é Kyrios, né? Como a tradução diz, é bom estarmos aqui. Só que não está escrito assim no grego, né? No grego está escrito como é belo, kalos é belo, agathos que é bom. Tem uma diferença muito grande, viu? Porque belo e bom é uma coisa que é ético, enquanto que belo é uma coisa que é estética, que dá prazer. O bom faz as coisas funcionar, mas o belo é que dá prazer. Então ele diz, se você empregar a palavra belo em vez de bom, vai ser importante para quê? Daí você vai voltar no Novo Testamento, no livro do Gênesis. Quando Deus criou o mundo, no sexto dia, Deus disse, Deus viu, está escrito ali, Deus viu que tudo era belo. Então quer dizer que São Pedro ele começou bem, porque ele foi capaz de ver que ali estava ocorrendo uma nova criação. Só que daí ele vai começar a falar besteira logo em seguida, né? Olha só a outra besteira dele. Vamos fazer aqui 3 tendas? Aqui, você sabe por que ele falou 3 tendas? Muitos exegetas constatam que por causa disso dá para a gente saber a data exata de quando aconteceu esse evento da transfiguração. Porque não saiu se por acaso essa colocação, vamos fazer 3 tendas. Era o dia de uma festa judaica chamada Sukkot, traduzida para nós como tabernáculos, tendas, festa das colheitas. Era a festa mais importante do judaísmo, pelo menos no sentido popular. E que aparece nos evangelhos com o nome assim, a festa das festas. E essa festa existe no judaísmo até hoje. Inclusive, está vendo aí, não sei que eu notem uma coisa interessante. Uma família fez uma tenda aí com, não sei que material que usou, vime, bambu, e todos eles estão lá rezando. Essa festa é muito popular. Quem adora essas festas são as crianças, porque a tarefa que as crianças têm é de fazer a parte de ornamentação, fazer bandeirinha, esse é o serviço deles, né? Mas a época de Jesus se prescreve que um dos rituais dessa festa era você fazer uma tenda de ramos e você passar a noite lá dentro. Hoje as famílias muito moram na cidade, não tem como fazer nenhuma tenda. Isso aí acho que ele fez no quintal, né? Então o que eles fazem? Eles compram uma barraca de camping, arma no meio da sala e a família dorme toda noite lá. Por que eles fazem isso? Aí que é importante. Eles fazem isso para comemorar a posse da terra, como sinal de gratidão a Deus, porque eles eram um povo que não tinha terra, estavam no deserto, onde passava muita necessidade, e Deus teve benevolência para com o povo e deu para eles a terra. Mas tinha outro problema, não era só isso, também se comemora a outorga da lei. E Pedro falou uma bobagem muito grande, sabe por quê? Porque vamos dizer assim, que a lei não salva, a lei serve para condenar. Na cabeça de Pedro, o que importa é a lei judaica que importa, não é a graça que está em Cristo Jesus. Perceberam a besteira que ele fez? Ele está mais
preocupado, porque ele viu lá Moisés, viu lá Elias, ele ofuscou o brilho de Jesus para ele. Ele não está percebendo que Jesus Cristo trazia esse algo a mais, que a graça e a verdade. Já foi dito que Moisés foi aquele que recebeu a lei, e Elias foi aquele que, com o zelo dele violento e homicida, ele fez a lei prevalecer. E a lei, São Paulo vai dizer, né? A lei não salva ninguém. A lei, ela foi feita, porque a lei foi feita, nós vamos ser julgados pela lei, então nós vamos ser condenados pela lei. A salvação vem unicamente de Jesus Cristo. Então não tenho nada, a gente não está aqui querendo competir, dizendo falar mal da religião dos outros. Até apresentei isso daí para vocês verem que dentro do judaísmo é uma festa importante até nos dias de hoje. Mas é bom que você saiba que o cristianismo tem uma outra visão sobre a questão do valor da lei. A lei, segundo São Paulo, era um propedêutico. Ela teve a sua fase, teve a sua importância, muito importante, e depois ela vai ser levada em plenitude por Cristo Jesus, quando ele instaura o reino da graça entre nós. Vamos lá. Outra besteira agora que São Pedro vai complicar mais ainda. Olha só, preste atenção no que ele falou. Vamos fazer aqui 3 tendas? Já falei isso, né? Mas olha só como que ele pensou. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Olha o problema aqui. Ele colocou Moisés no meio. O homem antigo, ele tinha uma maneira de pensar as coisas diferente da nossa. Então o que vai no meio é o mais importante. Nós às vezes pensamos que o que vai em primeiro lugar é o mais importante. Não é assim que o judeu antigo pensava. Chama-se você já viu aquele pódio de Olimpíada? A pessoa, quem ganha a medalha de ouro fica no meio, até assim até hoje. Isso vem do mundo antigo, isso. Quem ganha a medalha de ouro fica no meio. Depois do lado direito fica quem ganha de prata, do lado esquerdo fica um pouquinho mais baixo do que os dois, fica quem ganha de bronze. Entendeu? É assim, essa é a ordem de precedência que chama. O que ele faz aqui? Ele deu mais valor para Moisés do que para Jesus. Entendeu? Moisés acabou... Ali você está vendo ali, isso aí se trata de um ícone bizantino da transfiguração. Vamos já ver, por exemplo, no ícone está certinho, ó, Jesus ocupa a posição central. Na cabeça de Pedro aí estaria Moisés, todo resplandecente. E no lugar de Moisés, ali Moisés está aí nesse quadro aí, Moisés está do lado esquerdo do Cristo, do lado de lá. Porque está com a tábua da lei, tá vendo? Dá para você saber que é Moisés, porque ele tem uma tábua na mão. O outro aqui não tem nada, é Elias. Esse barba branca é Elias. E por que aí ele botou Moisés ali no meio, então na cabeça de São Pedro, mais importante de tudo era Moisés, porque Moisés foi aquele que, vamos dizer, trouxe a lei para o povo. Mas a lei não salva, né? O que salva é Jesus. De modo que ele falou essa grande besteira. Ele deu mais importância para Moisés do que... Vamos continuar aqui? Diz assim. Ele falava ainda quando vem uma nuvem luminosa e o desenvolveu. Essa nuvem aqui, de onde aparece essa nuvem? Essa nuvem aí nos remete ao livro do Êxodo, que é o sinal da presença de Deus na tenda de reuniões. Cada vez que Deus estava presente, existia uma nuvem que cobria como um véu aquela tenda, certo? Então essa nuvem luminosa, e é interessante porque é luminosa porque é uma luz que é uma nuvem que não, em vez de gerar sombra, gera luminosidade. Aí essa nuvem é traduzida pela aquele círculo que está envolvendo Cristo, chama na iconografia mandorla, que é uma palavra italiana que significa nós, né? Uma amêndoa. Olha só, lá tem 2 quadrados
e um quadrado da forma 8 pontas, né? A nova criação, 8º dia. Uma estrela de 8 pontas tem lá. Atrás do Cristo tem o círculo e depois uma estrela de 8 pontas, o 8º dia da criação. Vamos lá. E vamos continuar, depois, por focar, te volto um pouquinho no ciclo. Vamos lá. Diz assim: depois também houve uma voz. A voz dizia: eis o meu filho amado, em quem pus toda a minha afeição. Olha aqui. Aqui completou-se os 3 elementos das 3 pessoas da Trindade. Porque Jesus Cristo é Deus. Então a Trindade aí se faz presente. É Deus, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. A voz é a voz da primeira pessoa da Trindade, que é o Pai. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Aqui no caso a nuvem. Então, você sabe que na iconografia bizantina eles consideram canônico 3 ícones apenas. É aquele que tem os 3 anjos em volta da mesa, que chama-se Hospitalidade de Abraão, o batismo, que chama Epifania, e a transfiguração. Eles não aceitam como canônico aquela ícone ocidental, latino, que apresenta o Pai como um velho barbudo, depois o Espírito Santo como uma pomba e o Filho na cruz. Esse daí ele não é aceito como canônico. Muitos chamam isso daí de Santíssima Trindade do Novo Testamento. Olha a consequência. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Olha, prestem muita atenção, porque esse terror que eles sentiram, esse medo, esse pavor, não é o medo de ladrão, medo de bandido, medo de fantasma, não. É um medo, é o primeiro dom do Espírito Santo, né? Temor. Porque é aquela vertigem que você sente quando você está naquele grande abismo que te separa da grandeza de Deus. É a sua insignificância diante do sagrado supremo que é Deus. Quando você uma figura humana tem esse privilégio de fazer essa experiência, de se aproximar de alguma forma, nós não podemos ver a Deus mesmo, né? Como Isaías se aproximou da Deus das franjas do manto divino, uma maneira simbólica, dizendo assim, olha, o pavor e o medo que atingiu o profeta Isaías, quando ele viu Deus pelas costas, viu só as franjas do manto de Deus, significa que Deus é aquela perfeição, aquela beleza tão magnífica que você acaba se sentindo o medo daquela sua nulidade que você sente, né? O contraste que existe entre a sua miséria absoluta e a santidade absoluta de Deus. Continuemos. Mas Jesus, a visão vai embora, mas Jesus aproximou-se dele e tocou-os, dizendo: levantai-vos e não temais. Tudo o que acontece aqui tem um valor simbólico muito grande. Quando Jesus, note só, eles caíram por terra, é a imagem da morte. Jesus toca e manda que eles fiquem de pé, é a imagem da ressurreição. Então veja bem, por Jesus nós vamos passar pela morte como Jesus passou, mas pelo toque. Porque quando Jesus toca, ele comunica então o ânimo para eles, que é a imagem da ressurreição. Diz o texto aqui que eles se levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Veja bem, aqui é importante, porque a gente nessa realidade do mundo, tem muita gente que pensa assim, mas por que será que eu não vejo Jesus? Tem gente que diz, tem pessoas que tiveram essa experiência mística, no caso, experiência mística, né, de ver Jesus. Por que eu não vejo Nossa Senhora? Por que eu não vejo meu anjo da guarda? Porque, veja bem, isso aí não é importante. Isso foi uma concessão que Deus fez em algum momento da história para justamente servir ali de estímulo para todos nós. Mas o fato é
que esses elementos facilmente nos levam mais à vaidade espiritual e pouco contribuem para o nosso progresso. Por quê? Porque a grande experiência que nós devemos ser feitos, que o texto nos propõe aqui, é justamente ter fé de que em Jesus todos nós, a nossa miséria foi transfigurada. Entenderam? Então, vamos lá, para concluir, vamos lá. Se você comparar a festa da transfiguração com a festa do Natal, você compreende o sentido da festa. Isso também é importante. Saber o sentido da festa. Olha, no Natal, nós celebramos, nós não devemos dizer comemoramos, porque comemorar é aniversário, data cívica, é uma coisa externa. Você vai lá, festeja, que legal, acabou, né? Liturgia celebra que você toma parte. Aquilo que você está celebrando acontece na sua vida pela fé. Veja a diferença. Então, no Natal, nós celebramos a encarnação do Verbo Divino. O que significa isso? Que Jesus humilhou-se e deixou a glória celestial e assumiu a natureza humana no seio de Maria. Só que pensem bem, se a história da salvação parasse aí, estaríamos perdidos. Por quê? Seria apenas uma demonstração do amor incompreensível de nosso Deus para conosco, a sua infinita humildade, mas e daí? O que nós teríamos ganhar com isso? Pois aí vem a festa da transfiguração. A festa da transfiguração nos mostra que aquela natureza do primeiro Adão corrompida pelo pecado que Jesus assumiu no seio de Maria é transfigurada no novo Adão, que é Jesus. Então, podemos dizer assim que nós todos somos transfigurados em Jesus, porque a nossa carne é que é transfigurada no Cristo. Vocês entenderam? Não é o Cristo que se transfigura, porque ele sendo Deus não precisaria ter transfiguração. Entenderam? Jesus se transfigurou? Não. A nossa natureza corrompida pelo pecado é que é transfigurada por Jesus. Olha que bonito, né? Que o acento da transfiguração cai na nossa miséria e na benevolência e bondade de Deus para conosco. Então aí termina a reflexão. Padre, como que é o nome do monte onde aconteceu pessoal, espero que vocês... Aqui, né? Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando do novo formato aí. A gente vai sempre trazer as imagens para vocês, tá? E agora sim, padre, como é o nome do monte que ocorreu a transfiguração? Pois é, a tradição vai dizer que se trata do Monte Tabor. Aí tem uma igreja do Monte da Transfiguração, bem em cima lá. Agora deve ter outra foto aí também, não tem? A da foto do monte em si. Do monte em si, não tem. Pois então veja bem, o Monte da Transfiguração não é um monte muito alto, estamos em cima do monte. E não é um monte muito alto, mas ele tem uma visão deslumbrante aí dos seus arredores, muito bonita. Ele é um monte assim que regula assim como o nosso Monte Ipanema. Aliás, se você tiver a oportunidade de ir no Monte Ipanema, você tem uma visão, se o tempo estiver bom, não tiver essa chuvarada cheia de nuvem, se for um tempo seco, o horizonte é imenso, você vê bastante a área ao entorno. Por isso que por ser um lugar que tem uma vista muito bonita, a tradição vai dizer que foi ali. Mas a palavra de Deus não fala Monte Tabor, ela diz monte muito alto. E lembra que eu expliquei aí no texto que se trata de um contraponto com o monte da tentação de Jesus, que Jesus é o trabalho da linguagem simbólica que o Evangelho faz. Né? O senhor sabe o nome dessa igreja? Que foi... eu acho que eu não lembro, mas é a Igreja da Transfiguração, né? O nome dela é da Transfiguração. Então, vamos lá. Eu fiz anotei algumas perguntas aqui, padre. O nome é Tabor, o nome é Monte Tabor. Monte Tabor a tradição diz, né? Tá. E por que Jesus ele se transfigurou, fez essa transfiguração?
Olha, podemos dizer que ela teve dois motivos, podemos dizer assim, né? Um motivo, você vai ler no prefácio da missa, diz o seguinte: para que ele não se escandalizasse com a morte dolorosa que ele ia sofrer na cruz. Então seria, vamos dizer assim, Jesus, para que os discípulos não fraquejassem na fé no momento da paixão, quando Jesus seria preso, torturado e morto. Só que não funcionou. Os discípulos todos fraquejaram na fé, mesmo com essa, vamos dizer assim, mesmo tendo Jesus mostrado a sua glória antes antecipado para eles perceberem. Outro motivo, porque Jesus se transfigurou, ele se transfigurou por causa para poder fazer o novo Adão, né? Para fazer o velho Adão corrompido, a nossa carne ser transfigurada pelo seu amor. Viu, padre? Só quando for falar, só. Tem que costa acertada. Tá certo. Aquela ali. Tá bom. Tem aquela e tem essa aqui, mas de preferência aqui que vai estar mais Tá bom, perto. então eu olhava aqui para frente, tá certo. Uma pergunta bem o Adão, ele era assim, glorificado, assim, transfigurado? Não, diz a palavra de Deus que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, então ele tinha a graça divina, né? Depois vem o pecado original e ele perdeu a graça divina, ele decaiu pelo pecado, entendeu? Então, como a carne foi corrompida pelo pecado, então ele tinha a beleza divina, vamos dizer assim, que foi restaurado em Cristo, o novo Adão. Agora deixa eu ver, tem mais uma aqui. E quando que é a festa da transfiguração? É aquela que o senhor estava mostrando ali, né? Olha só que engraçado, no calendário católico, nós temos, essa leitura ocorre 2 vezes por ano. Ela vai ocorrer no terceiro domingo da quaresma, e vai ter uma festa específica no 6 de outubro, 6 de agosto, que é a festa da transfiguração. Essa data foi escolhida porque foi a data que foi consagrada à igreja da transfiguração, aquela igreja que vocês viram lá. Não é aquela lá porque faz muita coisa muito antiga, é outras que já foi destruída, reconstruída, porque a história já está muito distante. E então dia 6, com certeza também a data do dia 6 para consagrar a igreja foi porque mais ou menos no fim do ano é que a festa judaica das tendas. Ela não coincide muito não com a nossa, em questão de data, porque o calendário de festas judaico é essencialmente lunar, o nosso é solar. Como que é o nome da festa mesmo? Sukkot. Sukkot. É S-U-C-O-T. Se você pôr no Google, você vê. Sukkot. Vai ser Sukkot. Porque eu para mim não esquecer, lembro disso. Porque é festa da colheita das uvas, então suco de uva. Para não esquecer, porque não tem nada a ver, né? Essa etimologia é eu que fiz. Eu que fiz. É para exercitar Volta lá naquele ícone de novo. Não consegue voltar? No ícone? Volta lá, vamos lá. Tem algumas coisas que a gente podia... Aqui. Olha só, se você traçar uma linha horizontal, você vai dividir o ícone em 2 planos, superior e inferior. No plano superior você vai ver... Aí pode olhar lá que no plano superior você vai ver então as personagens, vamos dizer assim, celestes, né? Que Jesus, Moisés e... Desculpa, eu vou ver se eu consigo dar um zoom. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Mas tá bom, a tecnologia é nova. Vamos ver. Piora. Opa! Piora. Volta, deixa lá mesmo. Eu vou voltar. Seria aí. Tá aí. Tá vendo? Agora você nota que são 3 montanhas que estão ali. 3 montanhas. Bom, vamos pensar assim. A montanha que está nos pés do profeta Elias aqui da esquerda é o Monte Carmelo, onde ele teve a visão divina no Monte Carmelo, numa brisa suave. Lá é bonito aquele texto de Elias falando da visão que ele teve de Deus. E lá no monte da nossa direita, à esquerda de Cristo, você vê Moisés, o Monte Sinai, ou Horebe, tem 2 nomes na Bíblia, hein? É um monte onde Moisés teve a visão divina lá na sarça ardente, e recebeu as tábuas da lei. E no meio, o Monte Tabor. Só que
No caso, eu falei para vocês que na Bíblia não fala Monte Tabor, montanha muito alta. Melhor seria dizer Monte da Tentação. Bom, aí você vai ver como num arco, esse ícone tem esse selado, tem esse arco assim. Você vai vendo os discípulos subindo, sendo levados por Cristo, os discípulos voltando. Mas nota uma coisa, quando eles estão subindo é o Cristo que está levando, quando eles estão voltando é o Cristo que está empurrando. Isso daí é uma linguagem para dizer assim, aquilo que você contempla na oração, você tem a obrigação de distribuir para os seus irmãos. Assim como os apóstolos contemplaram o Cristo transfigurado e comunicaram essa verdade que Cristo mudou a nossa natureza, assim também que aquilo que você tem, aquela revelação que você tem na oração, você tem a obrigação de evangelizar. Olha que bonito ali, né? Ali está a veste do Cristo toda de branco, a veste, conforme a palavra de Deus, é a cor da ressurreição. Ele leva na mão esquerda, ele leva um rolo. É um rolo na mão esquerda. Tem diversos significados. Isso pode significar a Bíblia, porque esse livro assim é coisa recente. Os livros antigos é feito em rolo. Então Jesus seria a palavra de Deus encarnada. Mas tem outro significado também, que às vezes você vai encontrar. Quando você está devendo, você tem uma nota promissória para pagar, né? Você tem que pagar aquilo lá, você está lá. Então seria o documento que Jesus resgatou para nós, o documento do resgate da nossa dívida, a dívida de Adão. Bom, aí no meio você vai ver os apóstolos no plano inferior, estão os apóstolos. E ele é a mesma coisa dos três de cima que estão os três de baixo. No meio os dois são Tiago, João e Pedro. Pedro, ele está com o rosto voltado para o Cristo, e ele é aquele que tem ousadia, que fala. Lembra que ele perguntou? O discípulo amado, que é João, ele está prostrado. É o de vermelho? É o de vermelho no meio, aqui não tem barba, né? E o Tiago é o que vai lá do outro lado lá, que está apavorado e deixando até sair as sandálias, né, do pé direito, né? Mas aí eles estão, todo esse apavoramento dele, que nem eu falei para vocês, não é um medo, como que é uma coisa engraçada, né? Você já viu a gente chorar de alegria? Chorar de alegria? A coisa foi tão alegre, você não aguentou, você começou a chorar. Esse medo é mais ou menos assim. É o temor, a vertigem daquele abismo que te separa do celeste. Extravasamento, né? É isso. Viu, padre? Aproveitando aqui uma pergunta que eu estou vendo ali. O senhor comentou sobre as vestes brancas, né, na transfiguração. Ele estava numa cor normal e daí quando transfigurou ele passou a ficar branco naquele momento, é isso? Ou ele já estava de branco? Fala alguma coisa? Ali, o branco é usado ali como conotação da ressurreição. Então já é prenúncio do Cristo que vai vencer e vai ser ressuscitado. Então esse é o sentido da veste do Cristo ali. Tá. Viu, padre, o que o senhor tá achando desse formato aí? Da gente mostrando para quem tá assistindo? Dá para tocar assim? No nosso, eu posso falar do lado de cá. Não sei como tá do lado de lá que está vindo. Do lado de cá eu acho que tá bem melhor, né? Então tá vamos, bem melhor, tá? Vamos daqui para frente. Temos até ilustração, com o tempo a gente pode até aprimorar um pouquinho a ilustração. Hoje tivemos pouca ilustração, porque não é justificando, mas tem problema no meu computador, né? Vou mandar no conserto. Então quer dizer que aí não tive muito tempo, não deu para gente. Mas aí a gente vai trazer um pouco mais de imagens e tudo mais, né? Imagina que legal a gente falar sobre o batismo de Jesus, trazer imagem do Rio Jordão. Porque hoje a imagem é o mundo das imagens hoje em dia, né? O mundo é de imagem. O som ficou como acessório hoje em dia, mudou, né? Antigamente. Mas o pessoal vai ter acesso a essas imagens quando o senhor fazer o evangelho lá, né, padre? Podemos trazer imagens, sim. Então, porque hoje que a internet ficou tão fácil a gente pesquisar, trazer imagens, né? Fica tão fácil. Antigamente era um problema. Você tem que ir na biblioteca, arranjar um livro, né? Hoje está tão
usar a tecnologia para evangelizar, né? Uma coisa boa. E o senhor tem missa agora, né? Daqui a pouco nós temos, não é missa, é Via Sacra. A Via Sacra. E eu vou atender a confissão durante a Via Sacra. 19h30. 19h30, pessoal, na São Benedito. As perguntas eram só essas, pai. Então eu agradeço a vocês que me acompanharam e que Deus vos abençoe, guarde-vos de todo mal e vos conduza à vida eterna. Amém.